E aqui nós chegamos a um trecho, um trecho do livro que é intitulado Oração Contínua. Nós vemos aqui na página ao lado, né, na página 169, uma estátua feita por um artista chamado Emiliano Caboche, do Padre Vianney em oração. É uma bela estátua pela fotografia que tem aqui. E aqui tem um pequeno descrição, né? Palavras do próprio Padre Vianney, né? Se compreendêssemos toda a felicidade de uma alma inflamada pelo amor de Deus, se pudéssemos saborear quanto é doce andar sempre na sua presença, sentir-nos sob o seu olhar, deixar-nos conduzir pela sua mão, pensaríamos sempre nele. Não poderíamos agir de outro modo. Isso seria nossa maior alegria cotidiana. Então, são palavras do Padre Vianney sobre a oração contínua. Esse tema, né? Esse tema é o tema principal do livro que nós já tivemos a oportunidade e a graça de ler, que de uma maneira ou de outra perpassa todo o livro, a alma de todo apostolado do Dom Chutar, né? Então, para quem acompanhou a nossa leitura, esse assunto já é de alguma forma familiar, né? E aqui, com a vida do Padre Vianney, nós estamos a ver, não é, alguém que praticou, né, o que o Dom Chutar nos ensina no livro dele, né? Então vamos ao texto aqui, né? O Padre Vianney quase não tem mais tempo para orar, dirão. Tem saudades do seu tempo de pastor de ovelhas, quando orava a Deus à vontade. Irrita-se consigo próprio e se entristece por não rezar tanto quanto deveria. E deveria orar sempre. É por isso que tentou fugir 3 vezes, etc, etc, etc. Diriam, né, os observadores do Padre Vianney. Deus sabe o que faz o seu santo quando ora, muito melhor do que ele próprio o sabe, e muito melhor do que nós. Quando o trouxe de volta ao seu apostolado, com certeza foi por julgar suficiente a soma das suas orações. É que o Padre Vianney ora sem saber. Se pensa que lhe foi dada a parte de Marta, engana-se. Ele está se referindo aqui ao Evangelho da Marta e da Maria, né? Nosso Senhor sendo recebido na casa das irmãs, etc. Marta, Marta, tu te inquietas por muitas coisas. Palavras de Jesus, né? Aqui tem uma coisa, um detalhe muito interessante sobre a oração, que os grandes escritores, né, os grandes santos que escreveram sobre isso, enfatizam para nós, né, que é o seguinte:
Deus sabe o que faz o seu santo quando ora, muito melhor do que ele próprio sabe e muito melhor do que nós. Os santos nos alertam exatamente disso. Quer dizer, quando nós rezamos, nós não entendemos o que está acontecendo naquele momento. Deus sabe o que está acontecendo, né? Santa Catarina de Sena, por exemplo, numa das cartas, ela tem uma frase muito interessante. Ela diz assim que tudo que a gente pede a Deus, Ele nos dá. E a gente fica pensando, mas que coisa curiosa, como assim, né? Peço tanta coisa a Deus e não vejo as coisas. Ela diz até mais, ela diz o seguinte: Deus dá muito mais do que a gente pede nas orações, mas Ele esconde da gente. Ele esconde da gente o que Ele nos dá, para nos proteger do orgulho. Porque se a gente visse que tudo que a gente pedisse a Deus, Ele nos daria, né? Nós nos tornaríamos orgulhosos. Então Deus tem essa delicadeza com a gente, né? Ele não só dá o que a gente pede, como Ele dá muito mais do que a gente pede, né, nas orações. Portanto, também enfatizando esse caso, né, esse mistério da oração, né? A gente não entende bem o que está acontecendo, tá certo? Por isso que essa balela de você rezar só para se sentir bem, ou para, enfim, se sentir aliviado, isso é uma coisa louca, né? A gente reza porque a igreja fala para a gente rezar, os santos falam para a gente rezar, né? É por obrigação, né? E daí Deus vai usar isso, enfim. Isso é muito interessante. É um mistério que a gente lida com ele no nosso cotidiano, né? A vida do católico é cheia de mistérios mesmo, né? Por mais ocupado que esteja, por mais agitado, o padre Vianney nunca mereceu ouvir essa doce repreensão do seu senhor. A repreensão da Marta, né? Marta, Marta, tu te inquietas por muitas coisas. Durante 30 anos, sem um dia de descanso, teria Marta suportado esse ritmo se, com a mesma constância e a mesma assiduidade, Marta não estivesse orando por ela, orando nela? Ativos ou contemplativos? Será mesmo necessário classificar e opor entre si os amigos de Deus? Muitas vezes a gente classifica os santos, né? Esses são ativos, esses são contemplativos, né? Os ativos não agem tanto, senão porque oram outro tanto. O padre Vianney se parece com Marta, mas é Maria. O Dom Chutar, ao longo da aula do Todo Apostolado, dá um exemplo, né, para nós dessa dicotomia falsa entre a ação e a contemplação, e ele usa o próprio pai espiritual dele, né, São Bernardo de Claraval, né, que era também, enfim, o São Bernardo de Claraval é inclassificável como também o padre Vianney, né? Quanto mais se ora, diz ele, mais se quer orar, dizia o padre Vianney, né? E tanto mais a oração que já
se fez parece desprezível. O padre Vianney quer ter mais tempo para fazer oração, porque já ora muito, porque é uma enormidade o que reza, porque vive mergulhado na oração como um peixe na água. O peixe não tem consciência da água, mas mesmo assim precisa de todo o mar para sentir-se à vontade. Mesmo que se tivesse retirado para o fundo de uma cartucha, o padre Vianney não oraria o suficiente para contentar o seu próprio desejo, pois quer tudo. E a sede do eleito não será apaziguada senão no céu, na eternidade transbordante. Então, esse é o verdadeiro espírito do santo, né? Ele não se contenta com as possibilidades físicas, né? Em que ele vive, né? No sentido das limitações que a vida nos impõe, né? Em relação aos nossos hábitos cotidianos de oração, né? O santo quer ultrapassar esses limites, né? Que vem a ser a oração? Uma orientação. Orientamos os pensamentos, as palavras, o espírito e o coração, mas também os atos e os gestos, os mais correntes e os mais vulgares, em direção à luz que lhes dá todo o seu valor. Uma irmã de São Vicente de Paula, que enfaixa rápida e perfeitamente um doente, ou que lava o assoalho da cozinha, orienta para Deus o curativo que enrola ou a vassoura que empurra. Se está bem firme na sua fé e no seu amor, será assim, mesmo que não o perceba. Então, a pessoa que está avançada nessa prática da oração nem percebe que está em oração. Nem percebe que ela está santificando todos os seus atos, né? Tá certo? No dia em que o padre Vianney já não puder consagrar exclusivamente a Deus, senão o tempo da sua missa e do seu breviário, há de arranjar-se, de modo a poder ficar em atitude de adoração e de louvor durante todo o dia. Assim permanecerá até a noite, até o momento, curto demais, em que as exigências do seu ministério não parecerão mais interpor-se entre ele e o seu Deus. Gritará de alegria ao reencontrá-lo, mas na verdade não o terá perdido de vista um só segundo. Privilégio sagrado. Não se alcança simplesmente por querê-lo. É comprado por alto preço, mas é gratuito. É um dom. E um dom não se consegue numa troca. Ou, em todo caso, só numa troca
terrivelmente desigual. O homem dá o que pode, muito pouco. Deus dá todo o resto. Sem ir contra a justiça, ele, Deus, poderia não o dar. Mas Deus não renega o seu amor. Essa parte que eu li, gente, já é um pequeno tratado sobre a oração. Esse livro, pela pena de Henri Guéon, tem pequenos tratados, pequenos resumos de tratados sobre oração. Sobre oração, sobre alguns aspectos, né? Vocês lembram que no início do capítulo, em que ele vai comentar sobre os ataques do demônio a São João Maria Vianney, ele faz também um pequeno tratado sobre demologia, né? Aqui nós vemos um pequeno tratado sobre oração, né? Que certamente vocês irão reler, né? E tirar as suas próprias conclusões, né? Para obter esse dom, eis o que o padre Vianney entrega, né? Então, é uma troca, né? Aqui tem uma nota do próprio autor, no final dessa frase, né? Para obter esse dom, eis o que o padre Vianney entrega. Isto é, diz a nota, o que recebe, pois não se dá o que não se recebeu. Como dizia Jacques Rivière, o que há de mais irritante no catolicismo é que nunca se tem mérito algum. Sem Deus, não teríamos nem mesmo os próprios méritos pessoais, que provêm da colaboração pessoal com a graça. Então, o Jacques Rivière, ele expressa aqui um sentimento muito natural. Um sentimento que o mundo nunca entendeu, em nenhuma época, né? E principalmente nessa época em que nós estamos vivendo, né? Que é a época do orgulho, do ego, das características pessoais, da simpatia, enfim, né? Desse tal do amor próprio que o mundo moderno tanto fala. A autoestima, né, também é um termo. Você precisa de ter autoestima muito grande, etc, etc. Né? Que, assim, o que há de mais irritante no catolicismo é que nunca se tem mérito algum. Né? E é verdade, né? Quer dizer, tudo que a gente faz de bom, né, nesse mundo não provém da gente, né? Provém exatamente da graça, né? E isso se aplica mesmo aos não católicos, né? Enfim, as pessoas fazem, consciente ou inconscientemente, bens às pessoas, ao mundo, etc, etc, né? Então, esse bem, ele não vem do homem. O homem não tem essa capacidade por causa, justamente porque nós somos feridos com o pecado original, né? De manhã cedo, mesmo que não disponha senão de um só segundo, eleva a Deus o seu coração. Dá graças a Deus por cada um dos seus latejos. Ajoelha-se diante do tabernáculo com a certeza de que tudo aquilo que vive, respira e pensa, em primeiro lugar, ele mesmo,
não pensa, não respira, não vive, não existe, senão pela presença real na hóstia desse Deus que ali está todo inteiro.